Pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei falar quais foram as melhores leituras que fiz no ano de 2018. Alguns livros foram realmente lançados nesse ano, outros já são livros clássicos que eu só consegui lê-los em 2018. E para começar, vou mostrar um livro lançado nesse ano, que foi o Bagageiro, do Marcelino Freire, que é um contista excelente, além dele ser um grande agitador cultural. A balada literária, que existe há vários anos, é feita sobre a curadoria do Marcelino Freire, e esse livro aqui é um dos melhores que ele já lançou, porque além dos contos, que são chamados de ensaios, ensaios sobre a educação, ensaios sobre a televisão, que são contos muito bem escritos, com certo aprofundamento, ou seja, tem um quê filosófico muito presente nesses textos, por isso o nome ensaios. Além desses ensaios, o Marcelino também inseriu aqui trocadilhos, aforismos e informações sobre outros escritores, como o João Cabral de Melo Neto, a Clarice Lispector, o João Gilberto Noll, entre outros, que na verdade é uma maneira de aproximação entre seu público leitor, porque esses autores certamente influenciaram a obra do Marcelino de alguma forma. Tanto é que eu fui ao lançamento desse livro e uma das coisas mais comentadas eram essas informações que o Marcelino inseriu sobre outros autores. Então fica a dica de livro de contos Bagageiro, para você aumentar sua bagagem de conhecimento literário. Um clichê, um velho trocadilho infame, mas é isso aí. Bagageiro, do Marcelino Freire. Outra leitura também muito boa foi o livro Parque Industrial, um romance proletário da Pagu, que foi lançado em 1933 e saiu essa edição nova esse ano pela editora Linha a Linha. E aqui a Pagu vai falar sobre a causa trabalhista, ou seja, as personagens retratadas aqui são costureiras e operárias do bairro do Brás, das primeiras décadas do século XX. Ou seja, naquela época, essas trabalhadoras, os trabalhadores em geral, não tinham muitos direitos, então era aquele trabalho super exaustivo e muito humilhante. Então, sobre a perspectiva dessas trabalhadoras muito exploradas no Brás, a Pagu vai desenvolver esse romance, Parque Industrial. Parque Industrial é a maneira como a Pagu chamava o bairro do Brás, que era um bairro repleto de fábricas têxteis, onde muitas costureiras trabalhavam de forma humilhante. Tanto é que nessa história aqui, uma das costureiras é demitida simplesmente porque engravidou. Felizmente, com o decorrer dos anos, os trabalhadores foram conquistando seus direitos, mas a história apresentada aqui é muito, digamos, um pouco tensa e pesada por causa dessas humilhações que a classe operária passava. Então é um livro que eu super recomendo, Parque Industrial, da Pagu, porque fala do Brás, e tem uma frase icônica aqui, que é assim: Brás de todo mundo, Brás do Brasil, que na verdade é uma maneira de denúncia, em que a Pagu ela diz que em cada país há um bairro onde os trabalhadores são muito explorados, muito, digamos, humilhados. E o Brás não é mais o de antigamente, mas ainda assim existe uma desigualdade muito grande, lógico, porque os empregos mais comuns naquela região para os homens é ajudante geral, que é o que eu sou na verdade, trabalho no Brás, e as mulheres são simples balconistas. Então não deixa de ser um retrato da desigualdade social, enquanto os patrões são a classe privilegiada. A grande maioria, aquele grande formigueiro que trabalha no Brás, são simples trabalhadores, proletários. E aqui vai falar justamente disso, da desigualdade social. É até um tanto maniqueísta, porque a Pagu vai vilanizar a classe burguesa, a elite, os patrões, e vai, digamos, ser super condescendente com o proletariado. Tanto é que o subtítulo desse romance é Romance Proletário. Fica a dica, Parque Industrial, da Pagu. Essa edição ela é completa porque, além do texto na íntegra, ela contém 2 artigos de opinião, na verdade são textos de apoio. Um sobre o viés linguístico, em que serão trabalhados, serão analisados as escolhas no vocabulário da Pagu, e outro sobre o viés histórico, ou seja, para contextualizar essa narrativa
historicamente falando. Então fica a dica, Parque Industrial da Pagu. Outro livro que eu gostei muito de ler é o romance Uma Questão de Jeito, do Roberto Muniz Dias, onde ele vai falar sobre a educação e sobre a transexualidade, porque o personagem principal, na verdade são dois, é o professor Luiz, que vai dar aula de português numa escola do ensino médio, então ele está super ansioso, ele é um tipo idealista, ele pensa em educar, em fazer um bom trabalho, só que ele se depara, claro, com a indisciplina e com, digamos, um probleminha que ele vai ter que lidar com uma aluna trans. Ele vai, digamos, se tomar de empatia pelo dilema da aluna trans, porque ele percebe todo o bullying que ela sofre pelos colegas de aula, inclusive até pelos outros professores que debocham da postura da aluna trans. Então o professor Luiz ele vai ajudá-la, e à medida que a Clara, que é a aluna trans, vai se autoafirmando, ela vai se conhecendo, ela vai, digamos que, demonstrando para quem convive com ela o seu processo de conhecimento, processo de autoafirmação enquanto ser humano trans. Isso vai modificar o professor Luiz, porque ele também vai adquirindo conhecimento sobre o próprio ser humano enquanto cisgênero e trans, que no caso a Clara é trans e os demais que são heterossexuais, digamos assim, são cisgênero. Então essa questão de gênero é trabalhada aqui com muita maestria, além de ser trabalhado também o ensino de português, porque o professor Luiz ele dá aula de português e ele vai trabalhar também aquela questão do acordo ortográfico. Então a narrativa super fluida, super atual, uma questão de jeito, na verdade, o que as pessoas precisam para lidar melhor com o outro que se diz diferente do padrão social, é uma questão de jeito, o que é super bem discorrido nessa narrativa do Roberto Muniz Dias, que tem essa capa muito bonita e saiu pela editora Patois, que é uma editora de um certo alcance aqui em São Paulo. Outra leitura que eu gostei muito também é o livro Terceira Pessoa, da Lucimar Mutarelli, que na verdade é uma coletânea de textos diversos. Então ela vai escrever aqui conto, crônica, poesia, anedota, ela vai misturar tudo e nesse caldeirão ela vai demonstrar toda uma sensibilidade em discorrer sobre assuntos, digamos, subjetivos, em que a autora ela teve, digamos, uma coragem de desabafar e transformar em literatura as suas aflições, as suas distrações, de uma maneira super bem articulada, tanto é que para isso ela utilizou diversos gêneros. Então, Terceira Pessoa é um livro que eu indico muito, da Lucimar Mutarelli. Super divertido em algumas partes e super, digamos, angustiante em textos que ela faz uma séria denúncia social, como no texto em que ela vai também trabalhar a questão da homofobia, que é no conto Leonardo Sobe a Rua Augusta. E super recomendo Terceira Pessoa, da Lucimar Mutarelli, que, só uma curiosidade à parte, ela é esposa do Lourenço Mutarelli. Outro livro que foi muito, digamos, proveitoso a leitura esse ano foi o clássico O Estrangeiro, do Albert Camus. É um livro que é um soco no estômago, mas ele é narrado de uma forma objetiva, então é uma leitura que o leitor devora praticamente, além da temática ser super forte. Na verdade é um romance existencialista, em que o autor Albert Camus ele vai trabalhar bastante assim a questão do absurdo. E ele é narrado em primeira pessoa pelo Meursault, que já começa logo com a frase recebi um telegrama que minha mãe morreu. Só que essa mensagem ele fala de um modo super frio, até apático. E além dele falar sobre a morte da mãe dele, o Meursault ele foi ao enterro e durante o enterro ele não demonstrou sequer um sentimento de aflição, de luto. Ele simplesmente estava ali no velório, mas como uma pessoa totalmente apática. Então isso chocou muito os amigos da falecida mãe do Meursault e os demais que estavam naquele recinto. E depois dele narrar o velório, ele segue a vida dele normal, ele tem uma namorada,
Essa namorada pergunta várias vezes se ele a ama, ele fala que não. Se ele quer casar com ela, ele fala que pode ser sim. Ou seja, para tudo na vida, ele dá uma resposta vaga, como se nada para ele importasse tanto. Então ele é uma pessoa apática, estranha, fria, e as noções de bem e mal não fazem muita diferença para o Mersuk. E para, digamos, piorar ainda mais a visão que o leitor pode ter desse personagem, ele comete um assassinato. Ele é julgado e durante o seu julgamento, a sua reação ante o velório da mãe é mais julgada do que o próprio assassinato em si. Então é um livro super tenso, super forte, mas ele é um clássico, eu recomendo muito a leitura dele. E outra leitura também que eu achei muito interessante é o livro de poemas, Melhores Poemas, do Torquato Neto, que é um poeta conterrâneo meu, do Piauí. E ele é um dos autores mais conhecidos na literatura piauiense. E também ele foi um grande nome na Tropicália, aquele movimento artístico musical liderado pelo Caetano, pelo Gilberto Gil e pela Gal Costa, Maria Bethânia, esqueci, os Mutantes. O Torquato Neto ele contribuiu muito enquanto letrista. Ele teve uma vida breve, ele se suicidou, mas ele deixou uma obra muito, digamos, muito densa e muito abrangente, que está contida aqui nesses poemas. E um dos seus poemas mais conhecidos é o poema Cogito. Eu vou fazer uma leitura brevemente para vocês terem uma ideia do teor da poesia do Torquato. Cogito. Eu sou como eu sou, pronome pessoal intransferível, do homem que iniciei, na medida do impossível. Eu sou como eu sou, agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente, todas as horas do fim. Então, super recomendo esse livro, Melhores Poemas, do Torquato Neto. Então, a poesia dele passeia por diversos estados da alma. Então, tem aqueles poemas mais leves e tem esses mais densos, como o Cogito. Outro livro que também não poderia ficar de fora dessa minha lista de melhores é o tão aclamado, o tão digamos, que fizeram um marketing muito grande em cima, O Sol na Cabeça, que é o livro de estreia do Giovanni Martins, que ele vai contar sobre o cotidiano dos morros cariocas. Então todos os contos são narrados pelo ponto de vista de um morador do morro que vê tudo aquilo que nós já sabemos que acontece, aquela tensão policial versus traficantes, e que muitas vezes os moradores inocentes pagam o preço por essa tensão, por essa criminalidade, por essa violência que existe não só no Rio, mas digamos que a mais noticiada é a tensão vivida no Rio de Janeiro. E há aqueles contos narrados sob o ponto de vista de uma criança, que, como o conto Espiral, que foi o conto que eu achei mais interessante, do Sol na Cabeça, que narra a história de um menino, um simples menino morador de uma favela carioca, que ele vai à escola e ele é um menino negro e ele percebe os olhares diferentes para ele. Toda vez que ele chega no ponto de ônibus, ele vê uma senhora idosa com uma expressão de medo, que ela começa a segurar a bolsa simplesmente por ele ser um morador de um morro, e aquela senhora é uma senhora da zona sul, privilegiada. Então ela sente o pânico com aquele menino que é uma simples criança inocente. E então ele percebe que a cara de medo que a senhora está naquela hora é por causa da sua presença. Então ele começa a refletir sobre por que isso acontece. Então ele vai crescendo, ele vai fazendo tipo uma pesquisa sobre esse comportamento, digamos, social, em que isso pode acarretar. Então é um conto super interessante, o conto Espiral. E também a noção de família é posta em xeque, porque com relação àquela senhora que olhou de forma estranha, ele começa a pensar, a senhora está com medo, mas ela pode ser uma simples vovó que tem um netinho esperando por ela. Aí ele pensa no contrário, mas ela está agindo de modo preconceituoso comigo, porque eu sou uma criança, mas então ela sequer
pensa que eu sou uma criança que tem uma avó, que eu sou um neto querido, ou seja, a noção de família é posta em xeque simplesmente pela criança e não pela senhora rica da Zona Sul. É um livro muito bom, tem contos formidáveis, é um belo livro de estreia do Giovanni Martins. Outro livro também que eu gostei muito de ler é o Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende, que é uma escritora fenomenal. Tudo que ela escreve eu quero ler, porque ela tem uma objetividade nas suas narrativas. Ela é uma excelente contadora de histórias e as narrativas dela têm um quê social, tem um quê até de feminismo, de humanidade muito presente, porque ela percebe as coisas, digamos, erradas que acontecem em determinadas regiões, e ela consegue trabalhar isso de forma humana, de forma que o leitor consiga perceber o empenho humanístico e social que ela aborda. Ou seja, ela aborda a questão de igualdade entre os seres. Se no conto há um personagem masculino ditador, opressivo, ela busca um ideal feminino de igualdade, de luta também por uma igualdade de direitos. Ou seja, aqueles contos em que as mulheres buscam uma autoafirmação e um certo poder para poder lidar com a opressão masculina. Ou seja, alguns contos, não é em todos, tem essa pegada feminista e que me agrada bastante. E a Maria Valéria Rezende, ela é uma exímia conhecedora do sertão nordestino. Ela viveu lá e ela aprendeu muita coisa. Então, toda a empatia que ela tem para com as pessoas do Nordeste está exposta aqui nesse Vasto Mundo. É uma das melhores leituras que fiz esse ano. E eu sou muito fã da Maria Valéria Rezende. Ela ganhou o Jabuti em 2015, se não me engano, merecidamente, por 40 dias. Na verdade, tudo que eu li dela eu gosto. Então, essa é a minha lista de melhores de 2018. Se você concorda, se você já leu algum desses livros, me diz o que você achou nos comentários. Dê um joinha. E é isso. Muito obrigado por terem visto. Tchau.